Vamos falar sobre o Boulos, que é um dos candidatos aí a prefeito como você. O Boulos, ele faz rachadinha? O que você tem a falar sobre exatamente esse ponto aí do Boulos? Ele defendeu a rachadinha do Janones? Explica um pouco pra gente. Eu tava lá no Conselho de Ética, tava uns, talvez, 20 metros do Boulos, eu pensei, cara, o cara quer ser prefeito de São Paulo, ele vai mostrar pra população que ele não é favorável à rachadinha. Com prova cabal do Janones. Tá lá o áudio, foi comprovado que aquilo era rachadinha. Ele, como relator, acaba com a campanha dele e mancha a cidade de São Paulo, que confiou nele. Ele vai e absolve o cara, podendo indicar a criminalização daquilo, pelo menos para ir pro plenário. O que ele fez? Por conta de o braço, né? O sistema sempre dá a mão para não perder o braço. Foi lá e praticamente inocentou o cara com prova cabal. Então, o que nós entendemos sobre o Boulos? Ele é um apoiador de rachadinha. Você imagina um cara que é desse jeito sentar na cadeira que governa o ano que vem o orçamento da cidade de São Paulo é 120 bilhões. Você imagina um cara desse escolhendo o secretariado com esse tipo de mentalidade. O cara que tem coragem de institucionalizar a rachadinha, defendendo o povo, porque o representante ali na Câmara, no Parlamento, ele defende o povo e representa o povo. Ninguém do povo tendo prova cabal igual ele teve, ele poderia fazer isso. Segunda coisa, eu vou pegar bem pesado com ele, porque ele, com o microfone na mão, sendo relator no Conselho de Ética, ele me xingou. E eu não tinha microfone nem para me defender. Aquilo ali é um canalha. Eu só entrei, Boulos, nessa disputa porque eu tinha certeza que você ia ganhar em relação ao Nunes, porque o Nunes é um cara fraco. E o seu somebody love, sua conversa fiada, encanta muita gente que ninguém tem coragem na favela. Eu te desafio em mais favelas que eu, e eu vou tomar todos os seus votos que você acha que é seu, e você pode caçar. Se você tiver um sonho de ser prefeito, você vai caçar outra cidade pra você, que enquanto eu estiver aqui, você não senta nessa cadeira. Seu comedor de açúcar, você nunca vai fazer isso, eu nunca vou deixar, acabou. O Boulos é um invasor de propriedade. Sabe que esse é um dos maiores medos dos moradores da capital, que o Boulos é um morador, é um invasor, né? E ele tem medo que ele libere para as pessoas aí do MST invadirem propriedades que estão vazias aqui. Esse é o medo real. Com a boca dele que, por enquanto... Esse é um medo real. E tu falou que ele também, tu deu uma declaração dizendo que ele alugava, ele era o maior, né? Alugava espaços em prédios vazios, que ele ganhava dinheiro com isso. Tu acha que a gente pode ter uma onda de invasões absurda nas cidades, na capital, se o Boulos vir a vencer a eleição? Isso pode acontecer. E tem uma coisa que todo mundo tem que saber, é o seguinte. As famílias que querem o direito à propriedade, vocês não precisam de ter heróis fajutos, invadindo nada de ninguém, porque a prefeitura tem 40 mil imóveis sem destinação. A Prefeitura de São Paulo hoje tem mais de 40 mil imóveis. E esses 40 mil imóveis, a gente pode fazer permuta e vocês podem contar comigo, porque eu já faço isso com o meu dinheiro, faço isso lá em Angola, construindo casa para os outros, sem dinheiro público. Agora você imagina um gestor que não precisa de ficar fingindo ou contando ou criando fábula na sua cabeça que vai te dar uma casa, porque você sabe que você está há 10, 20, 30 anos esperando uma casa e não vai chegar. Agora, da minha parte, você tem que entender o seguinte, meu coração está com vocês aí da quebrada, da favela. Eu tenho visto vários lugares que são campos de concentração, e nós vamos permutar a área, que é da própria prefeitura, por áreas onde a gente vai colocar vocês nessas áreas. Vocês estão em disputas judiciais. Essas disputas judiciais não pode chegar nenhum melhoramento público nesses lugares, a maioria dos lugares. E esses caras ficam usando vocês como massa de manobra. O PT já foi prefeito da cidade de São Paulo por 3 vezes. Por que que em 30 anos, lá em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, não chegou nenhum melhoramento público? Por que que no Panorama, 80 anos de favela, nunca chegou nada? Vocês têm que bater o asfalto aí, o asfalto de vocês é concreto que vocês mesmos pagam. Porque esses caras não se interessam em resolver o problema de vocês. Eu quero fazer um teleférico para ligar as comunidades, esses caras não gostam de investir na comunidade. Por quê? Porque se investir em vocês, vocês serão libertos. E um governo tem medo de povo livre. Então, assim, esse cara vive na fábula e nenhum outro candidato teve coragem de subir o morro. Ninguém teve coragem de subir as favelas. Eu sou o cara nessa campanha que mais subiu até agora. Eu fui mais de 30. E eu vou em centenas. Eu vou e quero olhar olho no olho com vocês e fechar um papo reto. Vocês vão sair dessa situação e a única chance que esse povo nosso, 3,5 milhões de pessoas estão nas favelas,
A única chance de vocês mudarem é mudando a mentalidade. Eu sou o único que discute isso. Não tem nenhum político do Brasil, dos 70 mil que tem cargo hoje, discute esse assunto. Ninguém tem esse interesse. Se você perguntar para qualquer brasileiro, ninguém tem um propósito como brasileiro. Nós nos tornaremos a nação mais próspera da Terra até 2050 e vai ser a partir de São Paulo. O Boulos afirmou que a Venezuela não é uma ditadura. O que você acha disso? Cara, quem é Boulos? O Boulos é uma fábula. Ele tá querendo ser o sucessor do Lula. Graças a Deus o Lula tá no final da carreira. Nós não podemos deixar ele passar o bastão, fazer handover com ninguém. O Boulos é um cara que não cuida da própria vida. É um cara que eu vou revelar algumas coisas dele que a sociedade paulistana vai ficar em choque. Eu quero que todo mundo entenda que esse cara não sabe nada com nada. Ele é só um militante. Ele é um cara que não quer o bem das pessoas. É um cara que quer comunizar o nosso país. Eles querem fazer o que fizeram na Venezuela. Esse cara não tem compromisso com o povo. Quando você vai revelar? Na hora certa. Vamos carregar uma pedrinha aqui, igual o Davi vai acertar a pedra na cara desse Golias. O prefeito Ricardo Nunes mostrou ontem, inclusive eles vão me mandar aqui, um exame toxicológico de que ele não é usuário, nunca usou, não é usuário de cocaína. Não é de Coca-Cola, ele falou no vídeo. O seu pH, prefeito, diminui com ingerindo Coca-Cola e o açúcar que tem nela é 10 vezes mais viciante que a cocaína. E tu afirmou anteontem, na tua lançamento da tua convenção, que a gente tinha 2 candidatos a prefeito viciados em cocaína. Se não é o Nunes, ele mostrou o exame toxicológico, a gente tem mais 3 candidatos. Na verdade, nós somos 10, né? Entendi. Somos 10. Mas por que ele tá preocupado? Eu não falei o nome de ninguém? Não, ele não está preocupado, mas eu acho que ele quis mostrar que não é ele, que são outros candidatos. Tu acha que todo mundo deveria mostrar o exame toxicológico? Se mostrar, já vai acabar a campanha dos 2. Dos 2 que eu já sei, já tem certificado que são usuários disso. Mas isso não é quebra de... Isso não pode afetar a tua campanha, porque é quebra de sigilo, LGPD? Quebrar sigilo, que jeito? Tu conseguiu os dados de exames desses candidatos. E às vezes você tem que sacrificar alguma coisa pro bem maior, né? Pode ficar à vontade, tomar uma multa igual a eles. O Lula pediu voto pra ele, pagou a multa de 40 mil lá, acho que foi 50 Então convidamos Tabata, Boulos e Datena para fazer exames toxicológicos para ver se você não é um viciado em cocaína. Por favor, aguardemos. E pra vir no podcast, conversar com a gente aqui. O Boulos jamais iria, mas vamos testar a tese do Paulo. Tem cara de pau, ele vem, pode chamar que ele vem. Inclusive, ele tem obrigação de vir, se ele quiser, vocês têm que aceitar, porque vocês me chamaram. Lógico. É o seguinte, como que um cheirador de cocaína vai acabar com a Cracolândia, sendo que ele é um cara que depende disso? E aí tá o detalhe. Na hora que você estiver me vendo na Band, eu vou dar sinais e eu vou mostrar pra vocês com sinais quem que é o cheirador de cocaína. Tem 2 entre os 10. O prefeito tá preocupado, ele já me bloqueou no Instagram, ele tá fazendo exame toxicológico, ele tá falando que o prédio que nós vamos construir de 1 quilômetro leva meia hora para subir. Ô Ricardo Nunes, você não faz parte do futuro da cidade, fica em silêncio, cara. Você não der conta de fazer progresso, fica na sua, cara. Já te falei, até dia 16 de agosto dá pra você mudar pra vereador. Muda pra vereador isso aí, porque você tá passando vergonha. Eu já fiquei hospedado no Armani, dentro do Burj Khalifa, amigo. São poucos segundos para andar 150 andares, cara. Que bobeira é essa que você tá falando de meia hora? Você é bobo. Você não sabe fazer conta, fazer pergunta. Você não tem assessoria, não? Caramba. Você tá falando de besteira, nós estamos falando de construir um símbolo. Um símbolo que vai ser disruptivo para a construção civil do Brasil. Vai marcar a cidade de São Paulo, vai trazer turistas para cá, vai movimentar a construção civil dessa cidade. Você não percebeu o que a China fez? Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Os caras tinham um PIB de 360 e poucos bilhões, o Brasil tinha 421 bilhões de dólares em 1990. 2023, a China tem um PIB de 21 trilhões de dólares, o Brasil tem de 2,7. O que esses caras investiram? Em mega obras, rapaz. Você não sabe nem o que você está falando. Eu vou ter que ficar mudando, tirar um cara do maternal igual você e colocar no ensino médio pra gente discutir assunto de gente grande? Caramba! Peraí, só um pouquinho. Presta bem atenção o que eu quero que vocês entendam. Não só o prédio, mas a gente vai fazer mega obras na cidade de São Paulo. Nós vamos construir um hospital que tem esporte lá dentro. Na minha casa nos Estados Unidos, sabe onde eu treino? Dentro do hospital. A população vai treinar onde? Num hospital. E não tem cheiro de morte, não tem gente na fila. As pessoas são honradas e vocês vão ver grandes obras nessa cidade. Agora, um pateta do passado querer discutir sobre o futuro com alguém que
Tá lá no futuro do futuro, né? Disrupção. Pelo amor de Deus, cara. Fica calado se você não entende. Que meia hora pra subir num prédio, rapaz. Se eu só preciso fazer uma pergunta aqui. Vamos fazer uma simulação de futuro? Vamos lá, ué. Digamos que o Boulos vença a Prefeitura de São Paulo. O que tu prevê que vai acontecer? Só se for igual na Venezuela, porque ele já caiu de 37 para 22, eu vou derreter ele, ele vai terminar com uns 12. Anota o número dele aí, depois você me cobra. Vai terminar a eleição com 12 pontos. 12%. Isso. Tá aí mais uma promessa para o Marçal. Mas caso dê uma tragédia... A tragédia é só se for igual na Venezuela. Não tem chance. O povo não é bobo. Aqui em São Paulo, tendo alguém com a pujança que eu tenho, é inviável isso acontecer. Um governo se mostra... Ele é simpatizante do Maduro, né? Fala que não tem ditadura. Boulos, nem o povo mais pobre dessa cidade acredita nas suas balelas, cara. Você tem que saber disso. Você é um fanfarrão, eu vou mostrar pra todo mundo. Um governo se faz ou se prova nos primeiros 100 dias. Quais são os principais pontos e planos do Marçal para os primeiros 100 dias à frente da Aquilo Prefeitura que eu já falei de São do Paulo? anticrime, acho que a primeira coisa, nós vamos voltar a ter paz nessa cidade. Nós vamos dar oportunidade para os nossos filhos nas favelas, a gente vai ocupar essas crianças, a gente vai colocar esporte. Em 100 dias você vai ver uma transformação de mentalidade já no povo, de esperança. Vou fazer todo mundo acreditar. Nós vamos ter o maior investimento do setor privado nas pessoas, com parcerias público-privado. Nós vamos zerar essas filas em 100 dias. Nós vamos zerar essa fila de 400 mil pessoas em hospital. Não faz sentido uma cidade tão rica ter nisso. Nós vamos diminuir drasticamente toda essa questão com segurança pública. Por quê? Porque não tem dono, a cidade está sem dono. Se tiver alguém, porque o prefeito ele não é um cara que está aí para mandar, ele está aí para servir. E eu vou dedicar minha vida. Eu parei, a partir do dia 1º de janeiro, vai contar 1.460 dias. Eu vou servir esse povo como nenhum outro prefeito fez, sem conversinha fiada, tocando grandes obras. Em 100 dias a gente vai destravar muita coisa. Eu tenho uma pergunta aqui que muita gente faz, inclusive é do efeito Dória, né? Digamos que tu avance, né, para vencer a Prefeitura de São Paulo e vire prefeito. Tu te compromete com o povo paulista que tu vai ficar os 4 anos do poder ou tu vai usar a prefeitura como trampolim e vai sair em 2 anos, como aconteceu com o Dória? Se o povo quiser, eu fico até 8. Isso depende do povo. E esse povo vai ver o que nós estamos fazendo, uma transformação do país a partir disso. Eu tô perguntando de ti. Tu te compromete a ficar 4 anos? E quem depende é o povo. Quem vai me colocar é o povo, quem tira é o povo. E quem quiser validar para dobrar o tempo e ficar não só 1.400 dias, mas quase 3.000 dias, vai ser o povo. Eu tirei minha agenda para isso. Eu deixei minhas coisas para ficar exatamente esses 4 anos. Eu não quero ver comunista tomando essa cidade. Eu sou novo o suficiente. E também não vou esconder. Um dia eu serei presidente do Brasil quando eu tiver os cabelinhos bem brancos. Eu vou trabalhar para mudar São Paulo. Vou explicar por quê. Porque São Paulo, se ela for mudada, a gente vai mudar o país. Que é o lugar mais complexo de resolver todos os problemas. Então a minha dedicação, se o povo tiver comigo e falar assim, nós vamos ficar 8. Eu tirei os próximos 12 anos, Ferri, para servir na política. Inclusive eu quero te amaldiçoar, você também precisa servir na política como se fosse um serviço militar obrigatório. Sabe por quê? Eu não aguento esses caras. Eu sei, né? cara. Você também é do jeito que eu tava esses dias. A gente não suporta mexer com isso porque esses caras treinaram a gente pra gente ficar distante. A gente vai ser destruído por esses vagabundos, cara. Pessoas do nosso nível de pensamento, de cognição, de inteligência, de sabedoria, precisa servir o povo, cara. A gente vai embora pra Suíça, todo mundo, na hora que esses caras ferrar isso aqui, igual a Venezuela? Eles ferram bem já, né? Então, cara, você tá amaldiçoado. Todo mundo que eu tô passando, eu tô amaldiçoando. Sirva pelo menos uma vez na política pra você entender o serviço público. O que esse povo faz lá? É um tanto de gente incompetente. Você imagina um cara que nunca fez 1 milhão na vida comandando 50 bi. Próximo orçamento, 120 bilhões. Quem que vai governar? O cara que nunca fez 1 milhão na vida dele. Ele não sabe o que é essa energia. A chatinha de Harvard nunca trabalhou. Nunca empreendeu. Não ficou a noite sem dormir. Não sabe o que é ter um menino com bronquite, com qualquer problema dentro de casa. Nunca aguentou um tranco de relacionamento. Não sabe nada. Eu quero governar a cidade. Que cidade? Vai governar a sua vida. Começa investindo em você. Eu tava agora numa empresa de investimento. Eles, aonde que você mais investe? Em mim. Onde eu mais investi até hoje foi em mim. Isso hoje eu posso servir mais pessoas por conta desse investimento. Eu quero servir a sua vida. Se você prosperar, nunca mais a gente vai ficar curvando para governo. O governo tem que ser um auxiliar e não esse bando de gente imperador aí. Eu fico louco, cara. Como é que em 2024 político mora em palácio até hoje? Por que político mora em palácio, cara? Minas Gerais, não. Ótimo, agora faltam os outros. Por que o presidente da República mora num palácio? Por que o governador mora num palácio?
O cara tem que ser o maior servidor, o cara tem que ser o maior sofredor. Só que esse negócio imperial não acabou ainda. A gente fica idolatrando político, a gente tem político de estimação. O Essá de Queiroz fala o seguinte, falava, né, mas não vai morrer nunca a fala dele, que político e fraude tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Acorda. Se vocês querem esse governo do Dória que tá aí, o Dória passou isso pro Covas, o Covas foi pra cova. E aí agora, quem que pegou o herdeiro? Um banana de pijama chamado Nunes. E esse cara tá com um blocão gigante do Centrão, os maquinistas, os caras que não vão mudar nada. Você imagina, o que é lotear uma prefeitura com 11 partidos políticos? O que sobra? Teve partido que queria oferecer alguns milhões pra indicar o vice. Tipo, vamos ajudar. Não quero, cara. Não preciso de dinheiro público. Não vai ter R$1 de dinheiro público na minha campanha. Nós vamos ter doadores que podem ajudar. Eu não concordo com esse negócio. Enquanto tiver gente em fila de hospital, não faz sentido gastar bilhões com eleição de gente que não vai resolver o problema do povo.